Vamos então abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Após o longo capítulo de Marcos, capítulo 1, com 45 versos, nós chegamos ao capítulo 2, que é menos extenso, mas não menos importante. Marcos 2, a partir do verso 1 até o verso 12, vamos ler. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que argumentavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim argumentavam entre si, lhes disse: Por que argumentam sobre estas coisas em seus corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Meus irmãos, estamos diante de mais uma cena curiosa, uma cena impressionante, uma cena esclarecedora. Nós vamos ver algo ruim, algo bom, algo ruim e algo espantoso. E nós vamos ver essa cena definida em 3 palavras: solidariedade, julgamento e divindade. Então vamos, irmãos, meditar nesse acontecimento tão glorioso, tão maravilhoso. Primeiro, falando de solidariedade, algo bom. Do verso 1 ao 5, nós lemos que, o verso 1, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Ele voltou para Cafarnaum da sua viagem, da sua peregrinação. Lembra que ele falou que ele tinha que pregar em outros lugares? Então ele foi, pregou em vários lugares e voltou para aquilo que Lucas chama de sua cidade. Cafarnaum era considerado por Jesus a cidade dele. E aqui diz que ele estava em casa. E a gente fica pensando, né? E aí eu lembro das versões modernas das Bíblias. Olha, irmão, só pela graça. E o Senhor Jesus estava hospedado numa casa e parará, e o original não diz nada disso. O original não fala que ele estava hospedado, fala que ele estava em casa. Qual casa? Ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça, mas isso não desmerece ele ter uma casa, porque se ele tivesse uma casa, provavelmente seria emprestada, uma casa que alguém doou para ele, para que ele pudesse ficar ali enquanto estava em Cafarnaum. Mas a gente não sabe. Provavelmente esse em casa aqui era a casa de Simão. Que Simão deve ter dito, Pedro, né, deve ter dito: olha, Marcos está escrevendo e Pedro ajudou, escreve que ele estava em casa, porque lá em casa era a casa dele. Mas o fato é que a maioria acredita que ele estava sim na casa de Simão. E Simão pode ter ficado um pouquinho chateado com o que aconteceu aqui, ou o dono da casa em si.
Mas veja o versículo 2: e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Claro, era uma casa, não deveria ser uma casa grande, uma casa de tamanho normal, para o número de pessoas que sempre cercavam o Senhor, a casa era muito pequena. E o que ele estava fazendo? Anunciava-lhes a palavra. Sempre que Jesus estava presente, ele estava anunciando a palavra. E essa é uma coisa fundamental para a igreja do Senhor. Que a palavra seja sempre anunciada. E ele estava anunciando a palavra. O lugar estava lotado. E nós vemos aqui a solidariedade. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Ele estava numa maca, uma espécie de esteira apoiada por madeiras, por talvez bambu, essas coisas, e estava ele sendo trazido. 4 homens se importaram com aquele paralítico. Lembrando que na época bíblica não havia nenhuma assistência especial para gente com problemas físicos. Nenhuma. E ainda havia aquela carga que o doente sempre tinha, de que se ele estava doente era maldição. Se ele estava paralítico, alguma coisa era pecado. Com certeza. E ele era um maldito de Deus. É claro que muitas enfermidades acontecem em decorrência de pecado, mas não todas. E um servo de Deus, nós falamos isso de manhã, pode passar por dificuldades imensas, mas ele nunca é um amaldiçoado. Ele sempre é um abençoado por Deus. E ele continuou, eles pegaram esse homem, se importaram com ele e o carregaram talvez de uma boa distância, né? Mesmo que fosse na mesma rua, mas uma boa distância para trazer uma pessoa pesada. A solidariedade aqui é marcante. Agora nós vamos ver, vimos quando alguns procuram ajudar alguém, e agora vamos ver quando essa ajuda se torna esforço. Esforço, engenhosidade. O fato é que eles tentaram entrar. Procuraram todo lugar para entrar. E não conseguiram. E aí, se fosse comum de nós, de repente, né? Bom, gente, a gente tentou, né? Mas já deu, vamos embora, não dá para entrar. Mas não, eles têm que providenciar um meio de levar aquele doente até Jesus. Sentimento bom esse que eles estavam. E aí essa ajuda se torna um esforço. E você vê no verso 4, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Meus irmãos, eles resolveram agir de uma maneira que podia e com certeza incomodou muita gente, mas eles não estavam preocupados com isso. As casas de antigamente, muitas delas, principalmente as maiores, elas tinham umas escadas feitas para chegar ao segundo andar. Uma parte deles era como se fosse uma laje, não era uma laje, era um tipo de parapeito e tinha o telhado em cima da residência. E o telhado não era como hoje. Se fosse como hoje, eles não conseguiriam fazer isso. Teriam que ter um serrote, um bom serrote, uma serra. Não, o telhado antigo era feito com vigas de madeira colocadas assim, às vezes com uma certa largura, e se colocava em cima daquelas vigas de madeira vários galhos e folhagem, tudo que tinha para fazer um forro, e depois eles jogavam uma espécie de barro, de lama, misturado com outros produtos para sedimentar, para endurecer. Então ficava aquilo que era o telhado. Aquele telhado dava para fazer o que eles fizeram, porque não precisava cortar as vigas, bastava se afastar um pouco, ou talvez eles até tivessem um espaço de cerca de 1 metro por 2. 1 metro por 2 já dava para passar. E aí eu fico imaginando a paciência do Senhor Jesus. Impressionante.
Porque a gente, quando está orando ou está pregando e a gente ouve qualquer barulho, qualquer incômodo, a gente já fica agoniado. O Senhor estava sentando, ensinando o Evangelho, e daqui a pouco ele começou a sentir um pó caindo na cabeça dele. Porque os homens fizeram o buraco em cima dele, mediram mais ou menos onde é que ele está. Vamos dar uma olhadinha, é aqui. Aí começaram a abrir, começou a cair cascalho, caiu um monte de coisa. E você não vê o Senhor reclamar? Com certeza ele deve ter parado, deve ter aguardado e deve ter levado um bom tempo até que eles conseguissem arriar a marca na frente dele. Quanta humildade, quanta paciência e quanto amor o nosso Salvador tem. Então ele está ali aguardando e eles fazendo um buraco na casa e o dono da casa já meio talvez, né? Pô, o que é isso? Mas ninguém pediu nem autorização. Estão danificando o meu telhado. Mas o mais importante era a cura daquele enfermo. Então nós vemos o esforço daqueles homens. E a gente vê que o alvo deles é alcançado e superado. Porque a gente vê, eles queriam a cura física e vai acontecer. Mas eles não pensaram que algo superior iria acontecer, quando o Senhor diz no verso 5, que ao ver a fé deles, e aí a gente aprende que tudo que eles fizeram pela fé, ao ver a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Ele foi para lá para ter uma cura do seu corpo e teve a cura da sua alma. Ele foi para lá para ter restaurado a sua saúde e saiu de lá com a vida eterna. Porque quando o Senhor declarou, perdoados estão os teus pecados, ele declarou, você está salvo pela fé. Você creu em mim, eu lhe dou a salvação. Você está perdoado de todos os seus pecados. Eles tiveram o alvo alcançado e até superado. Agora, irmãos, esse texto ele é muito usado para uma aplicação muito importante. Como igreja, todo mundo que fala desse texto chega a essa conclusão. Como igreja, precisamos fazer o mesmo. Existem milhões de paralisados nesse mundo, pela culpa do pecado. Temos que levar as pessoas a Cristo para serem perdoadas. Eles não sabiam que ele ia ser perdoado. Eles estavam pensando apenas numa cura física, mas eles levaram aquele doente a Cristo. Essa expressão é antiga, foi perdida com o tempo, mas a gente chamava a evangelização de levar alguém a Cristo. Lembra disso? Só os mais antigos lembram. Levar a Cristo. O que quer dizer isso? Quando você, por exemplo, convida uma pessoa para vir à igreja, você está trazendo essa pessoa a Cristo. Porque aqui é o lugar mais especial que existe para Cristo, a sua igreja. Na face da terra, onde o seu povo está reunido, é o lugar especial dele, lugar de manifestação, lugar de poder, lugar de salvação. Então, quando você chega para um vizinho, para um amigo, para um familiar, fala, gente, vamos lá na igreja comigo? Vem na igreja comigo. Gostaria que você assistisse um culto. Você está levando uma pessoa a Jesus. Quando você encontra uma pessoa, qualquer que seja, começa a falar de Jesus para ela, você está levando ela, você está apresentando-a a Jesus. Sabia que você pode apresentar Jesus às pessoas? Olha, eu gostaria de lhe falar sobre aquele que você conhece, mas não conhece muito bem não, Jesus de Nazaré. Gostaria de te apresentar ele. E a gente faz isso espiritualmente. Não se preocupe, ele não está visível. Não importa que você não pode vê-lo, a pessoa não pode vê-lo, ele está presente. Então, irmãos, esses homens, esses 4 homens, às vezes envergonham a igreja do Senhor Jesus. Porque eles fizeram tudo o que foi possível e até o que não poderiam e deveriam ter feito para levar aquele doente ao Senhor. E a igreja de Jesus no Brasil e no mundo, muitas delas já
perderam esse costume abençoado, essa tarefa maravilhosa de evangelizar. Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Qual foi a última vez que você evangelizou? Eu tenho medo, o patrão briga. Tem essa, né? Eu me lembro de uma pessoa que uma vez foi chamada a atenção no seu serviço porque estava falando de Jesus através do e-mail. Verdade, né? Mas nós não devemos nos intimidar com isso, não. A gente deve falar do Senhor. Claro, com educação, no momento certo, com palavras sábias, mas devemos falar dele. Aquele homem nunca seria curado, a não ser que um dia Jesus passasse assim, por acaso, e ele tivesse estendido numa calçada. Seria bem difícil. Ele não teria sido curado se não tivesse sido levado pelos 4. E se os 4 não tivessem a ousadia de furar um telhado, de tirar uma parte do telhado de uma casa que eles provavelmente nem sabiam quem era o dono. Maravilhoso. Temos que levar pessoas a Cristo para que recebam o perdão. As pessoas que não têm Jesus, lembre-se, estão condenadas, são culpadas dos seus pecados e morrerão e irão para o inferno. Nós temos que ter compaixão, como Judas fala, tenham compaixão de alguns. Salve-os arrebatando-os do fogo. É uma linguagem para dizer que a humanidade está indo para o inferno, para o fogo eterno. E você se lembra daquelas ilustrações dos antigos folhetos que mostravam um abismo e as pessoas indo em direção ao abismo? É isso que é a vida do ser humano. Ele está indo, vai descer ao inferno e você, pela graça de Deus, pode chegar lá e pegar ele pela mão e vem cá, meu filho, vem cá, não vai para lá não. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Existe um Salvador e aí você, pela graça de Deus, leva uma pessoa a Cristo e ela não vai mais para o abismo. Você já pensou se quando você entrar na glória, você descobrir que existem pessoas que não foram para o inferno por causa de você? Claro, por causa de Deus, mas que Deus usou você? Que coisa linda. Que você busque isso. Essa é a maior razão para nós vivermos. Não existe outra, você sabia? Não existe outra razão para estarmos na terra senão para levarmos almas a Cristo. Porque adorar a Deus nós podemos adorar lá em cima. E é engraçado, né? A igreja hoje vive de louvor para lá, louvor para cá, adoração, louvor, festa. Mas se a gente fala lá em cima, o mais importante é levar pessoas a Cristo. Isso a gente não faz lá em cima. Então a nossa vida deve ser marcada por esse desejo. Antigamente também se chamava de paixão pelas almas, que hoje é uma coisa totalmente fora de uso. Paixão pelas almas. Existia um livro bem antigo que falava corações ardentes, baseado naqueles 2 discípulos de Emaús que ficaram com o coração ardendo depois que ouviram a palavra, e é aplicado a esses corações que queimam pelo Espírito, ardem de amor, de paixão pelas almas, vão falar com elas. Há quanto tempo que a gente não percebe mais aquele clima na igreja, daquela agonia santa que havia no passado? A pessoa, na hora de dormir, intercedia pelas almas, acordava preocupado com as almas, entregava folhetos, falava sobre Cristo. Mas isso não está acontecendo. Por quê? Porque a igreja não está mais preocupada com isso. Não é mais o foco. Não se fala mais disso nos púlpitos. Aí como é que a pessoa vai saber? Aquilo que os ouvidos não ouvem, o coração não sente. Como tem sido a sua paixão pelas almas? O que você tem feito? Tem deixado os doentes ao seu redor morrerem doentes? Ou tem levado-os a Cristo?
Pense nisso. Mas a segunda palavra muito importante aqui nesse acontecimento é julgamento. E aí é algo ruim. Julgamento aqui feito por seres humanos. E Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. A gente sabe que às vezes essa expressão é abusada, né? Tipo assim, a gente não pode mais avaliar nada, analisar nada, decidir que nada é errado ou certo. Não é isso. Mas Jesus disse mesmo, tem vezes que nós julgamos errado. E seria melhor que não julgássemos. Mas os fariseus e os escribas, que eram os mestres da religião naquela época, eles julgaram Jesus. Então vamos ver aqui o problema da confiança no próprio raciocínio. Versos 6 e 7 diz assim, estavam ali assentados alguns dos escribas que se arrazoavam, quer dizer, pensavam, raciocinavam, argumentavam em seu coração, seu interior, mesmo que sua mente, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Esse homem está blasfemando. Ele declarou que aquele homem estava perdoado, só Deus pode perdoar. Então vamos ver o problema da confiança no próprio raciocínio. O pessoal diz, né? Cada cabeça uma sentença. E é verdade, gente. E eu tenho por experiência própria visto que a coisa mais rara que existe é uma pessoa mudar de opinião, mudar de posição. É incrível. É muito difícil. Veja, o problema da confiança no próprio raciocínio. Só Deus perdoa, eles raciocinaram. Só Deus perdoa. Está certo. Está certo. Só Deus perdoa. E eu quero de quebra aqui falar que padre não perdoa ninguém. Essa história de chegar lá no confessionário e falar, e o padre mandar você rezar e dizer que você está perdoado e absolvido, isso é balela. Só quem perdoa pecados é Deus. Ele é o juiz que tem o direito de condenar e de perdoar. Está certo. Esse raciocínio deles está certo. Vamos lá. Um ser humano não pode perdoar, certo? Se só Deus perdoa, um ser humano não pode perdoar. Um ser humano, só um ser humano normal, não pode perdoar. Portanto, não é padre, não é papa, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é nada disso. As igrejas hoje estão chamando a gente para olhar para bispo, apóstolo, profeta, papa, patriarca, e seja lá o que for, bispo primaz, e mais um monte de coisa. Nada disso salva ninguém, perdoa ninguém, edifica e abençoa ninguém. É Deus, é Deus. O ser humano não pode perdoar, certo? Agora a conclusão deles, olha só Deus perdoa, primeiro, um ser humano não pode perdoar, segundo, certo? Então ele não pode perdoar, está blasfemando. Foi a conclusão deles. Se ele é homem, ele é apenas um homem, então não pode perdoar, só Deus pode perdoar, ele acabou de cometer uma blasfêmia. Julgou Jesus como blasfemador. Na lei, sabe o que Jesus, segundo a visão deles, merecia? Apedrejamento. E na Bíblia fala que pelo menos umas 2, 3 vezes ou mais, ele foi ameaçado, quase apedrejado. E a culpa, a sentença dele para ser crucificado era essa, que ele blasfemou, afirmando ser o Filho de Deus. Então vocês veem que eles tiveram raciocínio, eles tiveram um pensamento, mas estava quase tudo certo, mas não estava todo certo. O raciocínio deveria ser, se somente Deus perdoa, e Ele está perdoando, então Ele deve ser Deus. Mas esse era um raciocínio inimaginável naquela época.
Para a gente entender um pouco a Bíblia, irmãos, nós devemos recuar da nossa posição atual até os tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, não se tinha ouvido falar de ninguém que venceu a morte com o corpo glorificado e ascendeu ao céu. Não se ouviu falar de nenhum Deus, homem. O máximo que tinha na mitologia era que diziam que certos homens eram filhos dos deuses, coisas assim. Mas nunca Deus se tornando humano. Não tinha isso. E eles olharam e viram e falaram, não. Mas eles deviam ter pensado assim, se só Deus perdoa, e ele declarou que ele está perdoado, e ele é um homem sério e sincero, então ele é Deus. Mas não foi isso que eles concluíram. O que impede essa conclusão de que ele é Deus? Uma outra conclusão. Deus não pode ser humano. Um homem não pode ser Deus. Essa é uma conclusão que, infelizmente, os judeus e muçulmanos têm até hoje. Uma conclusão errada e mortal. Os islâmicos jamais admitem que Jesus seja Deus, que eles dizem Deus não pode ser homem, homem não pode ser Deus. Os judeus a mesma coisa. Milhões e milhões de seres humanos, você pensa, tem muita gente homenageia Jesus, né? Fala dele, ele é um grande mestre, um homem fantástico, maravilhoso, um exemplo. Mas essas pessoas não acreditam que ele seja Deus. Não acreditam. Aliás, eu posso dizer que até na igreja tem pessoas que não acreditam que Jesus seja Deus. Contra a conclusão dos judeus e dos muçulmanos, nós temos não uma conclusão, mas um fato. Deus se fez carne. Deus se fez carne. E eu quero aqui dizer para você o seguinte, cuidado com o julgamento. Cuidado com o que você pensa. Porque nós somos assim, parece que a nossa cabeça é fechada, lacrada. E a gente tira conclusões. Cuidado com o julgamento. Submeta-se à palavra de Deus. Não é o que você acha, mas é o que Deus diz. Está entendendo? Não é o que você pensa, mas é o que Deus diz. O que as pessoas dizem na internet? Um Deus de amor jamais pode punir pessoas, condená-las. Isso é completamente incoerente. Um Deus que ama as pessoas, um Deus que é bom, jamais lançaria almas no inferno para ser atormentadas pelos séculos dos séculos. O que diz a palavra? Não interessa o que a gente pensa. Mas eu não consigo entender. Pessoas vão se perder para sempre porque endeusam sua própria mente. Eu não consigo entender, então eu não consigo aceitar. Então Deus não existe, ou Deus não é amor, ou Deus é fraco, mas esse Deus que ao mesmo tempo ama e ao mesmo tempo aborrece, um Deus que salva, um Deus que pune, não acredito nesse Deus. Para de endeusar a tua própria cabeça. Quem é você diante do Criador? Lembra de Jó? Eu acho que aconteceu isso, eu acho que aconteceu aquilo, deve ter sido isso. Eu quero falar com Deus, porque eu não mereço uma coisa dessa. E minha vida era isso, minha vida era aquilo. O Senhor apareceu e falou, rapaz, onde estava você quando eu criei o universo? Aperta o cinto aí. Quem é você? As pessoas não são salvas justamente porque a lógica delas, para elas, é sempre o certo. Então, elas não se submetem. Mas, irmão, submeta-se à palavra de Deus. Não é o que você acha. É o que Deus diz. Tem um monte de coisas na Bíblia que eu não entendo. Mas eu aceito. Porque é a verdade. Está escrito. O fato de não entender não significa não se submeter. Se submeter significa, pai, eu não entendo perfeitamente, e aliás a maioria do cristianismo, a maioria da fé cristã,
Não dá para entender completamente, mas o que o Senhor me revelou, que eu entendo, que o Senhor me deu, eu creio, aceito e não vou discutir. Não vou discutir. Quem sou eu? Então, cuidado com o julgamento. E o que está mais acontecendo, irmãos, eu fico horrorizado na internet, assuntos religiosos, seja qual for, as pessoas falam cada barbaridade, como se fosse a maior verdade do mundo. Rapaz, as pessoas são arrogantes, o ser humano é arrogante, é orgulhoso, é autossuficiente. Por isso eles não se dobram, não se humilham. Diante do Criador, não é diante de qualquer um, não, diante do Criador do universo. Diante da sua palavra sagrada. Eu já evangelizei pessoas que ficaram zombando, eu falei, mostrei para elas o livro assim, falei, você tem coragem de dizer que isso aqui é uma palavra de homem? Você tem mesmo? Ah, é, tá bom, vai fazer esse desafio? Então você vai dizer que isso aqui é livro humano cheio de falhas. Tem coragem de assumir essa? A pessoa recuava. É muito fácil ficar falando besteira sobre a Bíblia. Agora, assuma isso de coração e você verá o mal que isso vai te trazer. Reverência à palavra de Deus. Pessoas debochando da Bíblia, dos fatos bíblicos, das doutrinas bíblicas. Não faça isso. Respeite o Senhor. E falando sobre Deus se fazer carne, nossa terceira palavra é divindade. Algo espantoso, algo inédito, mas realmente Jesus é Deus. Ele prova isso de 3 formas aqui. Primeiro, pela sua onisciência, verso 8. Depois que os fariseus e escribas pensaram, não falaram não, eles pensaram, o verso 8 diz, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim raciocinavam entre si, lhes disse, por que vocês argumentam essas coisas em seu coração? Quer dizer, ele conheceu no seu espírito que eles estavam pensando. Quem pode ler pensamento? Só Deus. Tem gente que acha que o diabo pode ler pensamento. O diabo não lê pensamento, não. Só Deus é onisciente. Onisciência. Vocês se lembram lá de Natanael, no capítulo 1 de João? De onde me conheces, Senhor? Eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. E aí Natanael falou, Rei meu e Deus meu. Provavelmente os comentaristas acreditam que Natanael estivesse orando embaixo da figueira. Provavelmente pedindo a vinda do Messias, porque Jesus fala que ele era um varão honrado, que não tinha dolo, era um verdadeiro judeu, um servo de Deus. E Jesus fala, eu vi você lá na figueira. Você se lembra no capítulo 2 de João, quando fala que ninguém precisava falar sobre ninguém para ele, porque ele conhecia todos. Onisciência. Ninguém tem onisciência senão Deus. Eles estavam lá pensando e o Senhor já... o que eles estão pensando? Estão pensando que eu não posso perdoar pecados. Estão pensando que eu estou blasfemando. Onisciência. E agora, esse então é o maior que a gente está falando aqui. Perdão. Só Deus pode perdoar pecados? É verdade. Por isso que ele é Deus, porque ele perdoa pecado. O fato dele ter dito para aquele homem, perdoados estão os teus pecados, foi a sua declaração de divindade naquela casa. 9 e 10, veja lá. Aí me parece que, e os comentaristas também, que o Senhor não viu só um pensamento deles. Ele blasfema, ele viu outro pensamento. E o pensamento seria assim, falar é fácil, perdoados estão os teus pecados. Isso aí é fácil falar, qualquer um fala isso. Padre fala isso, qualquer um fala isso. Quero ver levantar o homem. Muito provavelmente eles pensaram nisso. Essa palavra sair daí não tem nada a ver. Eu quero ver poder. Declarou que está perdoado. Não estou vendo nada. Não pude ver se foi perdoado mesmo. Não pude consultar lá o céu para ver se ele foi absolvido.
sei de nada, quero saber na prática aí se ele levanta aí, se ele vai curar. Isso aí não interessa. Balela. Aí ele fala, o que é mais fácil dizer? Ele responde segundo esse pensamento. O que é mais fácil dizer? Versículo 9, olha. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Vocês sabem que Jesus afirma a sua autoridade nessa história, e ele afirmou no capítulo 1 todo, e vem seguindo a autoridade de Cristo. Quando ele fala, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, essa palavra poder é melhor traduzida como autoridade. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados nessa terra. Autoridade. Poder. Qual é mais fácil? Dizer, veja, não é fazer. A gente vai ver daqui a pouco que fazer, a coisa muda. Mas dizer, teus pecados são perdoados. Ou, levanta e anda. Então Jesus falou, tá, vocês então querem o mais difícil? Para eu poder provar para vocês que o que eu disse é real? Então ele fala no verso 9 que nós lemos, levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, verso 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Irmão, a coisa é assombrosa. Já falei para você que Jesus, quando ele curava, ou quando ele cura através de alguém hoje, pode acontecer, a cura divina é completa, instantânea, automática. O homem que nem se mexia já saiu andando e foi para casa. Na hora. Veja, só Deus é onisciente, só Deus pode perdoar pecados e só Deus pode curar dessa forma. Mas Paulo, Pedro, Estevão, Filipe curaram. Não, foram eles que curaram, não. Foi Cristo que curou por meio deles. Nenhum ser humano nunca curou ninguém. Cristo cura, usando os homens. Só Deus cura. Que coisa maravilhosa. Então, meus amados, algo espantoso. Na verdade, Jesus é realmente Deus. E João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Inúmeras provas da divindade de Cristo. Aí no verso 14 ele diz, e o Verbo, esse Verbo que eu falei, que lá no princípio estava com Deus e era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é Jesus. Ele é Deus, amado. Toda hora nos evangelhos está sendo provada a sua divindade, nas cartas mais ainda, no Apocalipse mais ainda, ele é Deus. Segunda pessoa da Trindade, formando com o Pai e com o Espírito Santo, esse Deus triuno, que é um em essência, três em pessoa. Deus. Reconheça que Jesus é Deus. Não, ele é o Filho de Deus. Já expliquei aqui que Filho de Deus é Deus. Ele faz parte da Trindade. Ele é onisciente. Ele é todo-poderoso. Ele é criador do universo. Ele é o único mediador. Ele é Deus. Mas ele é Deus e é homem. Ele é homem e é Deus. Essas duas naturezas é que pasmaram a humanidade, que a maior parte não acredita por causa disso. Porque como um Deus pode ser homem? Como um homem pode ser Deus? Mas é isso. Jesus
é uma pessoa única em todo o universo. Nem o Pai é igual a ele, porque Jesus é homem e é Deus. Ele é uma pessoa, mas ele tem duas naturezas. Fantástico. Fantástico. E a pessoa que não recebe essa mensagem não pode se afirmar ser cristã. Veja bem, meus irmãos, a maior necessidade do homem qual é? Não é dinheiro, não é saúde, não é felicidade. A maior necessidade do homem é perdão. Porque o homem é culpado. Seus pecados o condenam. E ele precisa ser perdoado. E só há perdão em Jesus Cristo. Leva as pessoas a Cristo dizendo isso também. Olha, só há perdão em Jesus Cristo. Só Ele pode perdoar. A maior necessidade, Jesus satisfez nesse pobre homem, perdoando-lhe os pecados. Seus pecados estão perdoados? Você sabe que às vezes eu converso com pessoas que se dizem evangélicas e elas falam assim, não sei se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu, eu não sei. Bom, se você não sabe isso, significa que você não sabe se seus pecados estão perdoados. Aí você diz assim, não. Eu acho que eles estão perdoados até agora, mas daqui para frente eu não sei. O Evangelho explica que o perdão através de Cristo é um perdão total do passado, do presente e do futuro. Não existe perdão pela metade, perdão parcial. As pessoas são divididas em aqueles que não foram perdoados de nada e aqueles que foram perdoados de tudo. Só existe esse tipo de gente. Não existe pessoas perdoadas pela metade, não existe. Não existe pessoas que tiveram perdão dos seus pecados menores, mas os maiores ainda estão na lista. Não existe. Ou você foi totalmente perdoado, ou você está totalmente condenado. Mas em Jesus há perdão. Se você ainda não foi perdoado, venha a Cristo e receba o perdão. Você reparou como Jesus perdoou aquele homem gratuitamente? Ele fez o quê para merecer perdão? Ele estava naquela maca, paralisado, foi levado ali. A única coisa que ele fez é a única coisa necessária. Ele creu. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ele creu e foi salvo. Agora vamos para aquele assunto, né? O que é mais fácil dizer? Sim, é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, dizer da boca para fora é mais fácil do que levanta e anda. Mas o que é mais fácil fazer? Já pensou nisso? O que é mais fácil? O que foi mais fácil para Jesus fazer? Curar os enfermos ou perdoar pecados? Perdoar pecados. Curar os enfermos, Ele é Deus. Faz com facilidade. Mas para perdoar pecados, não foi gratuito, não. Foi fácil, não. Para Ele poder dizer para aquele paralítico, eu perdoo teus pecados, alguns meses ou anos depois, ele teve que ir para a cruz. Para que ele diga para qualquer um nessa noite aqui que os teus pecados estão perdoados, ele carregou sobre si a maldição desses pecados. Ele levou sobre si os pecados daquele paralítico. Ele levou sobre si os nossos pecados. Por isso que só Ele pode perdoar pecados, porque só Ele pagou. Só Ele conseguiu o antídoto. Só Ele fez a única coisa que se podia fazer para salvar uma alma, pagar a conta dela. Então, para que Jesus pudesse dizer, perdoados estão os teus pecados, custou muito caro para Ele. Portanto, não desperdice. Não desperdice o seu perdão. Não desvalorize o seu perdão. E se você não tem perdão ainda, confie em Jesus, saiba que o que Ele fez na cruz é suficiente. Ele declarou, está consumado. A obra foi perfeita. Ele pagou caro
porque não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas pelo sangue precioso do Cordeiro imaculado e incontaminado. Você pode entender isso? Quero que você saia daqui entendendo isso. As pessoas religiosas, elas dizem assim, é só você dizer o seguinte, eu sou mau, o Senhor é bom, eu peço perdão e o Senhor me perdoa. Acabou. É isso que os religiosos acreditam. Só isso. Eu sou mau, eu sou imperfeito, então eu peço perdão, Deus é bom, Ele me perdoa. Não! Não adianta chegar para Deus e falar, eu sou mau, o Senhor é bom, então o Senhor me perdoa. Não! Ele nunca vai perdoar pecado assim. Para que Ele perdoe pecado, é necessário que você entenda que a sua maldade foi tão terrível que você não pode ser perdoado diante de um Deus santo, a não ser que alguém tenha pago os seus pecados. Seus pecados não ficaram de graça, não foram baratos, foram caros. Alguém tem que pagar a sua conta, e esse alguém é Jesus. Então, não existe salvação sem Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não dá para ir a Deus sem Ele. Não dá para dizer isso. Não, Deus, o Senhor sabe, me perdoa aí. Legal, vou embora, estou perdoado. Não. Confia em Jesus. Jesus é que traz o teu perdão. Jesus é o mediador. Sem Ele não há salvação. Ninguém merece salvação. E a salvação está no sangue do Cordeiro. Naquele acontecimento, diz aqui o texto, no verso 12, no final, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada assim. E a gente sabe que Cafarnaum pereceu, a maior parte não creu, ficaram assim chocados, entusiasmados, maravilhados, mas não entregavam sua vida a Ele, não acreditavam realmente na sua divindade. E aí, pereceram. Muitas pessoas assim, parecem acreditar, mas acabam perecendo. Os fariseus e os escribas foram embora para casa muito chateados, muito aborrecidos. Todo aquele milagre, aquela coisa toda, não tocaram ao coração deles. Eles chegaram a ver até mesmo Lázaro sendo ressuscitado e não importou para eles. Aqueles 4 homens, com certeza, voltaram felizes para casa. E mais felizes do que todos estava aquele paralítico, correndo pelas ruas. Eu estou perdoado, eu estou curado. Eu tenho uma vida nova pela frente. Que o mesmo aconteça com você. Que ao ver o poder de Jesus demonstrado enquanto Ele esteve aqui na terra, você diga, realmente não há outro Salvador. Não há outro em que eu possa confiar. Eu me entrego a Ele. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelo seu Filho que morreu lá no Calvário, para que nós tivéssemos algo que nós nunca merecemos, o perdão. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um nessa noite. E eu te peço agora também, nesse término, que tu, ó Deus, visites a Fernanda e a Ana Paula, lá naquele hospital, já vai fazer 2 meses. E não parece que vai ser agora que elas vão sair. Então, eu te peço, Deus, renova a alegria, renova a força e não permita, Senhor, que mude o quadro mental e psicológico das duas. Que o Senhor continue sustentando, abrindo as portas, dando sabedoria e cuidado e interesse aos médicos para que realmente eles façam o que tem que fazer e que a Fernanda possa voltar para casa. Ajuda, Deus, o Gustavo, a Duda, ajuda o Senhor também a suportar tudo isso. E sustenta-os, ó Deus, e supre suas necessidades. Esteja com eles, ó Deus, em nome de Jesus.
Amém.